Olá pessoal, então vamos à primeira aula na matéria de clínica médica, certo? Primeiro falaremos sobre a estrutura física da clínica médica, de uma clínica, os elementos que compõem uma unidade de internação geral, seja ela de clínica médica ou clínica cirúrgica, certo? Então, o próprio nome já diz, então essa estrutura é a parte de parede, de quartos, de localizações aí, algumas características que são importantes que vocês saibam antes de ir para o estágio de clínica médica. Entender o porquê das coisas, o porquê dessa disposição das salas vai ser importante também para vocês desenvolverem as atividades aí durante o dia a dia com o paciente de vocês. Então vamos lá, tem um posto de enfermagem. O que é o posto de enfermagem? É o lugar onde são guardados aí os materiais básicos, tá? Prontuários, onde ficam os computadores, né? Onde tem o alarme da campainha quando o paciente chama aí a assistência, tá? Normalmente onde ocorre também a troca de plantão, tá? O arsenal, sala de serviço, quartos, né? A sala de chefia, sala de exames, de curativo, né, expurgo, então tudo isso é o que compõe a estrutura física. A gente vai falar sobre cada um deles aí, tá bom? Então, essa é a visão geral que vocês terão quando entrarem em uma clínica médica, seja ela cirúrgica ou geral, tá? Mas, professor, qual a diferença da clínica médica geral, clínica e da clínica cirúrgica? Na estrutura física, praticamente nenhuma. O que muda é o tipo de tratamento que o paciente ele submeteu. Então, pacientes com tratamentos clínicos para hipertensão, gastrite, infecções de trato urinário, normalmente são tratados na clínica médica, quadros clínicos, tá? Agora, um paciente que passou por um processo cirúrgico, ortopédico, num hospital maior, eles costumam separar os pacientes aí por especialidades. Um hospital que tem um grande número de leitos, eles se dividem inclusive em setores. Clínica ortopédica, clínica médica cirúrgica, da cardio, enfim, por especialidades. Isso vai depender do hospital que vocês forem trabalhar. No entanto, a visão vai ser essa que vocês vão ver. Não muda muito. Uns terão o chão mais chique lá, com porcelanato, outros terão um chão, né, brilhante, enfim. O que precisa, mas o que precisa realmente ter numa clínica médica? Precisa que os corredores, eles precisam ser largos, tá? Para que passem, né, com as macas com mais facilidade, né? Os corredores, eles devem estar livres, né? Vocês percebem aí na imagem que não tem aí, né, cadeira, não tem vassoura, não tem objetos que impedem aí o livre trânsito, né? Percebam também que é um setor bem iluminado, né? Aqui, ó, é o posto de enfermagem onde os colegas estão aqui, né? Então aqui, ó, tem um negatoscópio onde o médico ele pode ver aí, verificar radiografias, né? Aqui mais para cá tem uma pia onde você vai fazer a diluição dos medicamentos, tá bom? Aqui embaixo, aqui provavelmente a região onde ficam os prontuários, aqui atrás desse balcão, onde vocês vão fazer, se sentar e fazer a anotação de enfermagem de vocês, tá? Então essa aqui é a cara da clínica médica. Então vocês entenderam por que os corredores devem ser largos e livres, sem objetos, né? E por aí vai. Então, a rotina aí do setor de clínica médica, né? Como que é a rotina? Após receber plantão, o que é receber o plantão? Após você ouvir do seu colega do outro turno todas as informações que são importantes aí do seu paciente, vocês vão começar o plantão de vocês verificando os sinais vitais. Então, PA, pulso, temperatura axilar, frequência respiratória, né? Alguns pacientes diabéticos vão verificar a glicemia capilar, tá? E
os controles de maneira geral. Então, terão banhos e curativos a serem feitos. Normalmente, os curativos são feitos e trocados durante o banho, tá? Salve prescrições médicas. Administração de medicamentos, tá? Os medicamentos são prescritos, vocês vão administrar, vocês vão verificar aí, né, os horários para poderem se organizar durante as suas tarefas para não perder os horários, tá bom? E o preenchimento de formulários também, que é importante. Então terão formulários, por exemplo, para envio de amostras de sangue, terão formulários que deverão ser preenchidos para solicitação de exames ou solicitação de avaliações de especialistas, tá? Então é importante que vocês se organizem, tá bom? Esse aqui é um monitor multiparâmetro, né? Alguns setores algumas clínicas médicas que não têm esse monitor, por se tratar de um monitor, né, muito caro, e que pacientes estáveis, né, ou seja, pacientes sem grandes alterações não precisam ficar monitorizados. A verdade é essa, né? É um luxo, né, desnecessário. Então o hospital não tem que ter prejuízo colocando um monitor multiparâmetro em pacientes estáveis hemodinamicamente falando. Então esses monitores, eles podem ficar lá na salinha, né, de equipamentos, chamado arsenal, né, e vocês vão utilizar quando necessário. Quando houver alguma alteração importante, quando o paciente tiver um quadro aí de instabilização, ou seja, de alteração de sinal vital mais importante, vocês podem monitorizar esse paciente sempre que houver o pedido médico. Então aqui, ó, para quem não conhece, é o eletrocardiograma, tá bom? São duas ondas só, que é o AD2 e AD1, tá? Então aqui vai mostrar o que? A frequência cardíaca do meu paciente, certo? Aqui ele vai mostrar a saturação de oxigênio, né? Saturação de oxigênio que em pessoas rígidas, né, saudáveis, gira em torno aí entre 95% a 100%. Tá bom, 94% ainda tá bom, tá ótimo. Então abaixo de 90%, lá 80%, 70% já não é legal. Então a saturação de oxigênio é a quantidade de oxigênio que tem circulando aí na corrente sanguínea. Então isso aqui é a oximetria, certo? Então aqui a gente tem frequência respiratória, tá bom? Aqui tem, aqui seria para verificar retenção de CO2, mas isso só para pacientes entubados, tá, gente? Paciente de clínica médica não vai ter esse parâmetro aqui a ser mostrado para vocês, tá? Aqui nós temos a pressão arterial, tá? Então, o próprio nome já diz, monitor multiparâmetro. Ele vai te dar multiparâmetros, multisinais vitais aí instantaneamente do teu paciente, certo? Bom, a equipe multidisciplinar, a equipe que vai acompanhar o teu paciente, o nome já diz multidisciplinar, então são várias especialidades e profissionais de diferentes áreas que deverão interagir entre si para o bem maior do paciente. Então, médicos, né, não é só um médico que vai passar a visita, né? São as diferentes especialidades médicas, a enfermagem, então o enfermeiro, o técnico auxiliar, a equipe de nutrição, né, a farmácia. Então o farmacêutico está cada vez mais trabalhando junto com a enfermagem, principalmente quando se trata aí de medicamentos, né, de alta vigilância, ou seja, medicamentos que podem causar danos graves ao paciente. Então o farmacêutico ele sempre vai estar com um contato muito grande com a equipe de enfermagem, os psicólogos, né, fonoaudiologia, terapia ocupacional, odontologia e serviço social. Então
quando cair numa prova, fale sobre equipe multidisciplinar, nós estamos falando disso, tá? É importante que a enfermagem ela mantenha uma comunicação efetiva, uma comunicação ativa com todos esses profissionais para que o paciente ele receba um tratamento melhor. Até porque a enfermagem está intimamente ligada ao paciente, a enfermagem é quem dá banho, é quem conversa com o paciente. Então, se a enfermagem percebe aí traços, um discurso deprimido, né, um discurso onde o paciente relata uma tristeza muito grande, é importante ele acionar a psicologia, né? É importante que, por exemplo, a enfermagem nota que o paciente ele tem uma dificuldade de deglutição muito grande, né? Um comprimido, por exemplo, tá muito grande, o paciente é idoso, o paciente não está conseguindo engolir, conversar com o pessoal da farmácia, equipe médica, para de repente mudar aquela forma, né? Mudar de comprimido para um xarope, uma outra forma de administrar aquele medicamento para evitar, por exemplo, uma broncoaspiração. Então, a enfermagem ela é os olhos, o ouvido, né, da equipe, ela está ali lado a lado. Por isso que é importante que a equipe multidisciplinar ela tenha uma comunicação muito efetiva. E para que isso aconteça também, gente, é importante que a gente faça uma anotação sucinta, uma anotação de enfermagem boa, né? Com uma letra legível, porque eu não estou lá 24 horas ao lado do meu paciente. Então, se eu anoto o que eu faço, o que o meu paciente refere, as queixas, melhoras, pioras do quadro, né, ao longo do meu plantão, qualquer dúvida pode ser tirada aí de forma simples e rápida, apenas com a leitura da minha anotação de enfermagem, certo? Antes de ir para o questionário, vamos voltar aqui um pouquinho na estrutura física, tá? Então, o posto de enfermagem vocês viram aí, né? Tem essa carinha aqui, né? Com os equipamentos em geral ali, de uso mais frequente. E aí nós temos aqui uma sala chamada arsenal. O que é essa sala de arsenal? Vocês viram aquele monitor multiparâmetro? É lá que esses monitores ficam guardados. Bomba de infusão, cadeira de rodas, equipamentos em geral ficam organizados nessa sala. Eles não podem ficar nos corredores, certo? Sala de serviço. Sala de serviço tem clínicas médicas que tem, outras não, tá? Quartos comuns, quartos de isolamento. Bom, o que são quartos comuns? Quartos onde o paciente, né, com quadro clínico que não uma doença infecto-contagiosa, ele pode ficar. Por exemplo, um paciente com quadro de cálculo renal, né, ele vai ficar no quarto comum. Quartos de isolamento. O que serão quartos de isolamento? Pacientes com uma doença infecto-contagiosa, né, que precisam de restrições aí e a prevenção e uso de EPIs específicos para aquela patologia, né? Nós estamos no meio aí de uma pandemia. O quarto de isolamento respiratório ele precisa ter, né, ele ser privativo, ser só para um paciente, né? Ele precisa ter duas portas, um sistema de ventilação, né, específico, mas isso não entraremos nessas questões agora, tá? Mas vocês precisam saber que existem quartos comuns, né, e quartos para isolamento, para pacientes com doenças infecciosas e que por isso precisam ter aí esse lugar, essa pré-sala aí, essa antessala para que o profissional se paramente, tá bom? Adequadamente e seja sinalizado que o paciente que está internado ali, ele pode transmitir alguma doença. Sala de chefia da unidade, normalmente tem uma sala do enfermeiro ou do coordenador. Sala de exames e curativos,
lugares, na verdade, onde são guardados os materiais de exame, materiais de curativo em geral, e o expurgo, tá? Que é o lugar onde são descartados aí materiais biológicos e são guardados alguns materiais aí também para coleta de dreno, né, cálices graduados naqueles frascos com graduação para coleta de material drenado e uma série de coisas relacionadas a esse tipo de material, tá bom? Então vamos lá. Falamos sobre a rotina, falamos sobre alguns equipamentos, né, a equipe multidisciplinar, e aí terão um questionário. Esse questionário vocês responderão e irão anexar, tá, na aba anotação do aluno, tá? Então vamos lá. Cite 3 características da estrutura física de uma clínica médica. Cite 2 tipos de isolamento, vocês vão pesquisar, tá? Onde são guardados os equipamentos, acabei de falar. A importância dos controles de sinais vitais. Questão de número 5, descreva o papel da enfermagem na equipe multidisciplinar. 3 medidas para evitar a infecção cruzada, né? Então vocês precisam saber o que é infecção cruzada, né? E questão de número 7, cite um cuidado de enfermagem para o paciente com hipertermia, certo? Bom, está muito fácil, respondam essas questões e anexem na anotação do aluno. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.